Mas aí, isso nos traz para o nosso lugar. Se Jesus tem o primeiro lugar, onde é o meu lugar? Meu lugar é o último. E eu só vou para o último lugar se eu renunciar a tudo quanto eu tenho. E por isso é que Jesus disse que esse é um critério também para andar com ele, para ser seu discípulo. É que todos nós, e esse a gente nem precisa abrir a Bíblia para falar, né? Lucas 14, 33, o que diz? Qualquer um de vós que não renunciar a tudo o quanto tem, não pode ser meu discípulo. Estamos bem desafinados, né? Vamos lá de novo? Vamos afiar de novo isso aí? Parece que a gente ficou muito tempo sem meditar nisso, né? Qualquer um de vós, todo mundo junto, ó. Qualquer um de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavra de Jesus. Então, não dá para colocar só Jesus em primeiro lugar sem que a gente nos coloque no nosso lugar. E o nosso lugar é abrir mão de tudo. É renunciar a tudo quanto tem. Porque ele também disse que, assim como aquele que não me coloca em primeiro lugar não é digno do reino, que aquele que não amar menos pai, mãe, irmãos e irmãos e a sua própria vida não pode ser meu discípulo, ele também disse que aquele que não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Quando ele fala isso, muitas vezes a gente está falando dos bens. E aí a gente fala de muito daquilo de ter. E quando a gente fala de ter, a gente está falando de planos, de ideias, de projetos, de tempo, a gerência do próprio tempo, como a gente faz. A gente decide, a gente acorda de manhã, a gente pensa planejar o que eu vou fazer de manhã, de tarde, de noite, minhas programações, o que eu vou fazer, e de repente a gente se depara agora com essa palavra, de renunciar a tudo quanto nós temos. O que temos hoje, o que temos amanhã, o que vamos ter daqui a um ano, que nem sabemos se teremos ou não, mas o chamado do Senhor é essa renúncia, porque ela é determinante. É a gente fazer os nossos bens aos pés de Jesus, colocar isso à disposição dele, nos leva a coisas... Mas hoje o mundo está indo em outra direção. Então hoje o mundo está nesse tipo assim, ó, 3 estratégias para ficar rico em 2022. Então, e aí quando você olha isso, parece interessante, e aí você olha aqui, olha a quantidade de inscritos. Quase 1,5 milhões de inscritos. E sabe o que isso significa? É que não são pessoas que entraram para ver um vídeo. São pessoas que estão interessadas no que ele tem para dizer. Eu quero ouvir, eu quero saber qual é o segredo para eu ficar rico em 2022, 23, 24, 25. A intenção nem é ficar rico, é só saber mesmo. É, né? Saber mesmo. Mas o ponto, pensa, a questão é 600 mil views naquele vídeo específico, né? E o ponto aqui não é ficar rico ou ter dinheiro, que de repente a gente olha para o que Jesus está buscando, aquele que não renunciar tudo o quanto tem não pode ser meu discípulo. E o chamado do outro lado é, tenha tudo que você queira, busque atrás dos seus sonhos, seja rico, sabe? E as imagens são as mais maravilhosas, né? Cada praia, cada barco, né? A pessoa, hoje eu já ganhei tantos milhões, olha aqui onde eu estou, curtindo isso e tal. Todo dia, é impressionante, quando eu voltei para o Brasil, todo YouTube que eu abro é uma propaganda de como ficar rico, como ganhar dinheiro, como fazer. Eu falei, gente, mas é o tempo inteiro. Mas por quê? Porque as pessoas consomem isso. As pessoas estão atrás disso. Elas querem isso. Elas querem saber como ganhar mais, como ter dinheiro, como ficar rico, como investir, como tudo. Mas e qual o problema? Irmãos, não tem problema ter carro bom, ter barco. Se tiver barco, me convida que eu quero passear lá também no lago. É muito bom. Ter carro bom, não tem problema nenhum isso. O problema está no quê? No coração. O problema está quando nós não entendemos o Evangelho de Jesus, que é de renunciar a tudo quanto tem. E a gente passa a viver e a dedicar o tempo com aquilo. E aí, tem a proibição de Jesus com relação a isso, e é o que a gente vai ler agora, em Mateus 6, 19 e 21. Quem pode ler? Mateus 6, 19 e 21. Vocês lembram mais ou menos o que diz lá? Sermão do Monte, Jesus começa a falar de várias coisas e ele fala sobre quase isso, né? Não acumuleis. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não mintam nem roubam.
porque onde estiver o vosso coração, aí está o seu tesouro. Olha só, não ajunte, não acumule aqui. Aí está o vosso coração. E essa é a parte principal, porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. O problema não é ter as coisas, o problema é o nosso coração estar lá. Mas cada um pode avaliar a si mesmo. Nós não estamos aqui para poder fazer avaliação ou julgamento ou condenação de ninguém. Mas é só avaliar o seguinte, alguém está buscando as riquezas, até aí talvez não tenha nenhum problema. Por quê? Porque tem situações. Nós estamos buscando maneiras de prover para a nossa casa, nós estamos buscando maneiras de prover para a nossa família, nós estamos trabalhando e buscando. É normal isso mesmo. Mas o problema é quando nós olhamos para o outro lado, onde nós estamos de fato ajuntando tesouro. Intencionalmente nós estamos buscando a Deus e a sua vontade? Intencionalmente nós estamos acumulando esse tesouro no céu enquanto estamos buscando a provisão na terra e aquilo que Deus quer? Porque esse desbalanço é que vai mostrar onde está o nosso coração. Então, quando você olha para pessoas que estão buscando rico milionário em 2022, o que for, e entram nas pirâmides, e entram em situações, e entram em cada coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e de repente, talvez, se você for olhar, e o tesouro eterno? Essa pessoa conseguiu, ela conquistou, ela tem, ela está acumulando, ela está multiplicando esse. É visível isso, a gente olha para essa pessoa e vê, nossa, como essa pessoa tem Deus. Olha como essa pessoa reflete Deus, olha como essa pessoa tem o caráter de Cristo, olha quanto essa pessoa está sendo testemunho na casa dela, para o cônjuge, para os filhos, para a sociedade, olha o quanto ela está buscando, olha o quanto ela se compadece, o quanto ela é quebrantada, porque esses são os tesouros eternos. Mas de repente não se tem isso, mas ela está buscando o outro, ela está buscando aquilo que Jesus mandou ela abrir mão, mandou ela o quê? Renunciar a tudo. E aí a gente vai ver o exemplo de Jesus com os discípulos que deixaram a tudo e renunciaram a tudo quanto tem, e a gente vê essa trajetória de Marcos do capítulo 4 até o capítulo 7. Então, Jesus chama os discípulos para estar com ele, e depois Jesus vai os enviar a pregar. Mas entre esse capítulo 4 até o capítulo 7, Jesus começa a andar. Jesus começa uma jornada com esses discípulos. Aí Jesus vai e acalma o mar. Jesus depois expulsa demônio, lá estão os discípulos junto com ele, vendo, observando, orando junto, aprendendo, e aí ele vai. Então Jesus nessa jornada, caminhando, ele caminha, acalma a tempestade, ele expulsa demônios, ele cura a filha de Jairo, ele cura uma outra mulher, e aí ele percorre várias aldeias e cidades, alimenta a multidão. São basicamente 4 dias de a travessia do mar, andando a pé, quase 100 quilômetros, quase sem comer, quase sem alimentar, quase sem descansar. E os discípulos só estão pensando o quê? Nós estamos com o mestre. Nós deixamos tudo para seguir Jesus. Nós abrimos mão da nossa vida, nós abrimos mão das nossas profissões, nós abrimos mão do nosso pensamento, das nossas ideias, só para seguir a esse Jesus. E qual a diferença do que Jesus chamou para esses discípulos para nós? Tem alguma diferença? Eu não estou falando de obras. Obras têm diferença, porque esses foram os primeiros discípulos que Jesus chamou. Esses foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez e falou. Esses foram os discípulos que Jesus escolheu para que registrassem também muito dos seus ensinamentos e pudessem depois propagar a sua doutrina. E por isso que o que nós seguimos é a doutrina de Jesus e dos apóstolos. Tem diferença de obra, mas o de chamamento, na questão de renunciar a tudo quanto tem, não tem diferença. Então, mas a gente vê uma resposta aqui desses, uma resposta que deixaram o que tinha, que viviam e respiravam Jesus 24 horas por dia. E por que para a gente deveria ser diferente? Por que para a gente talvez tenta achar uma alternativa a essa renúncia? Será que, não, eu renuncio, mas qual é o limite, né? Qual é o ponto? E muitas vezes a gente não quer entender a profundidade dessa palavra, mas é uma caminhada com Jesus de renúncia, mas também de obediência.